3 tipos de cistos renais que vão te preocupar bastante. Fica nesse vídeo até o final que eu vou contar tudo isso hoje para você. Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista, o maior canal de saúde renal do YouTube com foco na prevenção. Se você chegou aqui por causa de cistos renais, seja muito bem-vindo, mas eu lembro você que o nosso canal trata de outros assuntos muito importantes, como prevenção da doença renal crônica, hábitos saudáveis de vida, como você deve cuidar bem dos seus rins, a questão da ingestão de água, atividade física, alimentação, remédios que fazem mal para os rins, o que é o exame de creatinina. Então eu convido você a se aprofundar mais no nosso canal, fazendo a sua inscrição, ativando o sininho das notificações e deixando aquele like, porque além de tudo, você vai fazer o YouTube entregar esse conteúdo para pessoas que estão sofrendo numa hora dessas de problemas renais e ainda não conheceram o nosso canal. A primeira situação são os cistos atípicos ou complexos. O que é isso? Você lembra que no vídeo anterior eu falei de cistos renais simples. Aliás, o card para você assistir esse vídeo está aqui em cima, caso você não tenha assistido, e eu falei que o cisto simples nada mais é do que uma bolinha de água inofensiva que não causa maiores problemas. No caso do cisto complexo, o cisto continua sendo uma bolinha de água, mas ele vai ter outras características que começam a complicar ali a situação dele. Por exemplo, septos, que são membranas internas, ou ainda calcificações, que é como se fossem pedrinhas. Ele pode ter um conteúdo espesso ou denso, quer dizer que não é só água, é um líquido que é um pouco mais grosso. Ou ainda ele pode ter um formato que não é exatamente uma bolinha, ele pode ser tortuoso. Então, caso você tenha feito um exame de ultrassom e encontrou alguma atipia, o próximo passo é fazer a tomografia computadorizada de abdômen com contraste. A importância da tomografia com contraste é porque ela vai dar com maior precisão qual é a complexidade desse cisto através de uma classificação chamada Bosniak, que aliás eu apresentei nesse vídeo aqui do canal. O Bosniak 1 é aquele que eu falei no vídeo anterior, então situação tranquila. O Bosniak 2 é um cisto um pouquinho só complexo, e aí a chance de malignidade é igual ao do Bosniak 1, ou seja, quase zero a chance desse cisto evoluir como um câncer. Depois nós temos o Bosniak 2F, que é um cisto ali para você já ficar mais esperto. Ele não é fortemente suspeito de um câncer, mas ele pode evoluir para outras classificações. Esse cisto Bosniak 2F tem uma chance em torno de 10% de se tornar um câncer. Já o cisto Bosniak 3, ele tem uma grande chance de ser maligno, chega a 40%, 60% dos casos. E o Bosniak 4, esse praticamente quase 100% de chance de ser um câncer. E aí, nesse caso, está indicada a cirurgia para retirada total do rim, ou apenas uma parte dele, que é a nefrectomia parcial, quando dá para salvar esse rim. Apenas uma pequena polêmica aqui do canal, eu teria dito que os cistos não evoluem entre as classificações Bosniak. Na verdade, evoluem sim, até por isso que a gente faz um monitoramento periódico com os exames de imagem. O que eu quis dizer em alguns vídeos e lives do canal é que raramente um cisto benigno, Bosniak 1, ele vai evoluir ao longo dos anos até se transformar num Bosniak 4. Geralmente o que ocorre é um cisto mais atípico, como 2F, evoluir para 3, eu evoluir para 4, ou um 3 evoluir para 4. Agora, o cisto 1 virar 4, isso realmente eu nunca vi. Nossa segunda situação são os cistos renais gigantes, acima de 5 centímetros, alguns chegam a 10, 15 centímetros, sendo maior do que o próprio rim. O maior problema que esses cistos podem trazer são complicações como dor, porque eles acabam tentando sair do próprio rim, distendendo a cápsula de Gerota que envolve o rim ao redor, e também esse tipo de cisto é mais sujeito a complicações. Ele pode sofrer infecções, hemorragias, é um cisto que ele pode comprimir a artéria renal, dependendo da posição, causando hipertensão renovascular, ou ainda pela própria compressão do rim,
ele acaba desencadeando hipertensão pelo aumento da produção renal de um hormônio chamado renina. E essas já são complicações que podem trazer algum risco para o paciente, porque pode demandar uso de antibiótico, até de uso injetável, internação hospitalar, procedimentos cirúrgicos para drenagem ou até retirada do cisto, entre outras questões. E a terceira situação é a doença renal policística, uma doença genética autossômica dominante que acomete o adulto, mas a criança, quando nasce portadora dessa doença, ela já estará programada a desenvolver a doença ao longo dos anos. Essa doença consiste na formação de vários cistos nos 2 rins com o passar dos anos, de tal forma que na 4ª década de vida, lá dos 30 para os 40 anos, esses cistos começam a tomar todo o tecido renal, os 2 rins acabam ficando cheios de cistos, são cistos incontáveis, são inúmeros cistos. Isso é muito bem descrito no ultrassom, não são 2 ou 3 cistos de cada lado, são incontáveis cistos. Vou até colocar uma imagem dos cistos que lembram o aspecto de cacho de uva, e a partir daí esse paciente passa a desenvolver um tipo de insuficiência renal crônica, progressiva, de tal forma que vai se perdendo em torno de 5 a 6% da capacidade filtrativa dos rins a cada ano. De tal forma que ao longo de 10 a 15 anos, infelizmente, esse paciente acaba evoluindo com necessidade de terapia renal substitutiva, hemodiálise ou diálise peritoneal e ainda o transplante renal. Essa doença também tem outras complicações renais por serem incontáveis cistos, da mesma forma que os cistos gigantes que eu falei agora há pouco. Os policistos podem desenvolver hemorragias, infecções, e essa doença também se correlaciona com hipertensão arterial e também com cálculos renais. E entre as complicações extra-renais, nós temos os cistos de fígado, de pâncreas e o aneurisma cerebral, que pode atingir até 10% dos pacientes com doença renal policística. Então esse foi nosso vídeo sobre cistos renais complicados, aqueles que devem preocupar você. Não se esqueça de assistir o outro vídeo onde eu falei dos cistos simples. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço.